Os entrevistados do programa que vocês verão a seguir são Inácio Rangel e João Batista Pinheiro. Inácio nos fala, entre outras coisas, do pioneirismo do trabalho dos primeiros economistas no banco e os compara à atual geração. Já o embaixador João Batista Pinheiro nos mostra como os diplomatas atuaram no BNDES e conta detalhes das negociações do programa de metas. Vamos à entrevista. Bom, a primeira pergunta é para os dois, é uma pergunta comum. Qual foi a formação profissional dos senhores e o que os senhores fizeram antes de chegar ao BNDE? Bom, antes de chegar ao BNDE, no meu estado do Maranhão, fui em uma empresa comercial, correspondente da firma, e onde eu comecei a tomar interesse pelos assuntos econômicos. Depois vim para o Rio, uma vida de jornalista. Às vezes escrevia artigos assinados, mas na maior parte dos casos eu fazia cozinha de imprensa mesmo. E até que em 52, novembro de 52, a assessoria do presidente Vargas me chama para participar da elaboração de um projeto de lei. Parece que o interesse era mais que eu participasse como advogado, como jurista. Mas no fim eu acabei me integrando na equipe e fui por cooptação sendo inserido nela, e daí participei, fui o relator do projeto de lei que fez a Eletrobras, Plano Nacional de Eletrificação. Trabalhei em todos os projetos importantes, Petrobras, Eletrobras, Plano de Carvão, projetos que estavam a cargo da assessoria econômica do presidente. Terminado o projeto, essa tarefa, eu fui indicado para o BNDE, que estava na época recebendo funcionários interinamente, pendente de ulterior concurso. Nessa condição de funcionário interino, eu fui mandado para as Nações Unidas, Santiago do Chile, fiz o curso aí e voltei. Na época, uma coisa que era novidade no Brasil era o problema de estudo, de projetamento, técnica de projetamento, era uma coisa completamente desconhecida. E eu, por iniciativa minha, as Nações Unidas reorganizaram o curso de tal maneira a me dar uma preparação adequada para este fim. Eu fui talvez o primeiro economista que veio com uma formação especial para análise de projetos. E nessa condição eu fiquei no banco, voltei ao banco, fui imediatamente feito chefe de setor. Teoricamente, meu setor era de análise de mercados, mas na verdade era o setor incumbido dos projetos de energia elétrica. E daí em diante, meu caminho vai se vendo como eu fiz tudo que se pode fazer dentro do departamento econômico, inclusive cheguei à chefia do departamento econômico, a coordenação da equipe do Conselho de Desenvolvimento, de todos os cargos que um técnico pode fazer. Nunca exerci nenhuma função administrativa de diretoria ou conselheiro, mas no curso técnico eu fiz toda a trajetória. E o senhor, embaixador? Antes de vir para o BNDE, eu era diplomata. Entrei para o Itamaraty por concurso e reconhecendo que a diplomacia de um país que não era uma expressão política mundial, ou seria uma vida muito divertida de ir a banquetes e recepções, ou uma vida muito monótona de não se produzir nada, me ocorreu que a única atribuição positiva que os diplomatas daquela fase poderiam desempenhar era o que se poderia chamar diplomacia econômica. Não apenas em desenvolver relações comerciais, mas também participar inteligentemente das grandes tarefas de
a reorganização da economia mundial de maneira a nos inserirmos nesse contexto. E o Itamaraty estava totalmente despreparado para isso, porque até na área comercial ainda havia um Conselho do Comércio Exterior formado por aqui fora e que depois foi arrastado lá para dentro. Eu, então, quando consegui o meu primeiro posto, fui estudar economia na Universidade da Califórnia, onde completei um Master em economia e consegui persuadir alguns amigos meus desta importância de nós nos prepararmos para criarmos um núcleo de economistas dentro da carreira. Assim foi que o Dias Carneiro, que estava estudando filosofia em Los Angeles, resolveu virar para a economia e acabou se doutorando no MIT. O próprio Miguel Osório, o Roberto Campos e vários outros que depois se associaram a essa ideia. Quando voltamos para o Brasil, depois do nosso período de estágio normal no exterior, nós fomos chamados a lecionar no Instituto Rio Branco, que já havia sido criado, e introduzimos cursos de economia dentro da formação profissional do diplomata. Nessa ocasião, com a eleição do presidente Kubitschek, ele arrebanhou esse núcleo de economistas do Itamaraty para participarem do seu governo em diferentes tarefas, seja no BNDES, seja no Conselho de Desenvolvimento, na SUMOC, daquela época que foi o germe do Banco Central, presidência do Instituto do Café, presidência do Instituto do Álcool e do Açúcar, etc. E foi assim que eu vim parar a princípio no Conselho de Desenvolvimento, porque eu tinha sido cedido pelo Itamaraty por empréstimo ao governo do Estado do Espírito Santo, onde eu era secretário da Fazenda. Logo que eu consegui me desvencilhar daquele cargo e que me preparava para ir para as Nações Unidas, eu recebi um convite do presidente Kubitschek para vir cooperar nessa equipe que ele tinha organizado. E originalmente, ou inicialmente, fui para o Conselho de Desenvolvimento, onde me coube, juntamente com o Sidney Latini, fazer a avaliação global dos recursos necessários em moeda nacional e em moeda estrangeira para todos os programas, para todos os projetos do programa de metas do presidente Kubitschek. Qual era o debate econômico do pós-guerra? O que se discutia a economia do Brasil no pós-guerra imediato era pouca coisa, porque, na verdade, os homens que se interessavam por esses assuntos se interessavam basicamente pelo comércio exterior, pelas finanças do Estado. Quer dizer, a ideia do desenvolvimento, da industrialização, como algo independente, como depois viria a se tornar o pano de fundo de todo o nosso trabalho, isso era novidade, exceto de algumas áreas de esquerda, politicamente de esquerda, se pensava em industrialização, mas não era uma coisa que estivesse. Nós saímos da guerra convencidos de que havíamos entrado na guerra numa crise e, com maioria de razão, saímos dela em crise. Que nós estivéssemos em 48 entrando na fase de mais formidável processo de desenvolvimento que a história registra, isso ninguém pensava. E o que acontece é que, mas não obstante, a realidade foi instrumentando e criando, exigindo a formação de homens para a tarefa, homens que o Brasil não tinha. A primeira turma de economistas propriamente formados da profissão é coisa de 47, 48, por aí, nessa faixa. Nós não tínhamos isso. A economia era uma das cadeiras do curso de Direito, e era uma coisa muito rudimentar. Nós não tínhamos, como a França, que tinha faculdade de Direito, que eram de fato faculdade de Economia, não tínhamos isso. Nossas faculdades eram faculdade de Direito, e com uma cadeirazinha de Economia. A primeira turma na minha faculdade,
Faculdade de Direito do Maranhão, que tomou interesse por economia a sério, tão a sério que acabamos expulsando o professor da cadeira, foi a minha turma, em que estávamos eu e Evaldo Corrêa Lima, ambos apaixonados pelo assunto. E nós acabaríamos vindo nos encontrar de novo num trabalho. Nós não havia ainda, no Brasil não se pensava num projeto de desenvolvimento integrado, a visão, o que depois viria a se tornar com o que a CEPAL nos trouxe, com o que depois tornou-se, não havia isso. Havia o problema de ir resolvendo coisa imediata e acertar as finanças do Estado, tapar o buraco do déficit, do balanço de pagamentos e assim por diante. Mas nós, na realidade, a certa altura, o Brasil tornou-se consciente de que tinha que se aplicar a fundo nesse problema e não havia preparado homens para isso, que não tem nada de extraordinário. O Brasil é sempre assim. Ele sempre, quando se lança uma tarefa, ele pede para ontem o que um pessoal, material humano que leva anos para ser formado. Ninguém se antecipou na formação desse pessoal. A primeira turma de engenheiros automobilistas foi formada quando a indústria estava instalada. Nós não tínhamos... Isso é próprio do Brasil. Mas havia homens que estudavam o assunto, como é o meu caso, como é o caso de Evaldo Corrêa Lima, como é o caso de outras áreas, Roberto Campos, o Partido dos Caminhos mais diferentes. Nós começávamos a nos aplicar, por assuntos, por motivações diferentes, nos aplicar aquilo. Então, o que acontece? A certa altura, a Confederação Nacional da Indústria me encomenda um trabalho sobre desenvolvimento da África. E esse trabalho me chama a atenção para mim. Foi graças a ele que eu acabei sendo chamado para a presidência da República. E assim outros homens nós fomos formando assim. É uma situação inteiramente diferente da de hoje, em que nós temos quadros da melhor formação e que começam a fazer a pergunta oposta a nós. Nós éramos confrontados com uma tarefa acima de nossas forças. A presente geração é confrontada com tarefas abaixo das suas forças e isso a deixa decepcionada. Das exposições anteriores, tem-se a impressão que no imediato pós-guerra, o debate sobre a questão econômica brasileira girava em torno do aparelho do Estado e de funcionários públicos. Tá? Em algum momento, havia presente na polêmica, na concepção, na discussão sobre quais seriam os grandes temas nacionais, a presença de um pensamento oriundo das classes empresariais? Eu creio que o empresariado começou a tomar um interesse por economia propriamente política, né? É diferente do interesse da problemática da sua firma, do seu grupo, do seu Estado. Né? A primeira manifestação foi a primeira conclave, a primeira conferência de Teresópolis. Né? Isso foi em 45, meados de 45, em que pela primeira vez nós enviamos as organizações, que na época eram basicamente as associações comerciais, enviaram seus delegados para Teresópolis. E quando eu vim para o Rio, vim como assessor da Associação Comercial do meu estado. E aí foi a primeira manifestação do meu conhecimento, do empresariado como tal, como classe, ocupado com problemas de economia propriamente política. Essa foi a conclave. Possível que houvesse outras anteriormente, mas eu desconheço. Em outras áreas, houve, por exemplo, os generais, no dia 19 de novembro de 37, 9 dias depois do golpe de Estado, lançaram um manifesto carregado de significação de economia política, industrialização, indústria pesada, coisas que começaram a se falar. Né? Depois houve a criação do Conselho de Comércio Exterior.
Mas isto é no âmbito, provavelmente, do serviço público. Como o empresariado, enquanto tal, a manifestação mais antiga e que precedeu ao aparecimento, eu creio que, ou talvez tenha nascido justamente aí, o trabalho de Simonsen, de Roberto Simonsen, tenha estado ligado a este, talvez a iniciativa dele, não estou certo disso. Então, ele ter chamado a esta conferência, Teresópolis, a primeira conclave, conferência das classes produtoras, né? Isto é de meados de 45. Portanto, a guerra não tinha terminado ainda se combatia no Japão. Entendeu? Nós estávamos aqui reunidos na conclave quando a Alemanha se rendeu. Entendeu? Eu devo ter voltado ao Brasil depois de São Francisco e Washington, embaixada em Washington, aí por 1948 ou 49. E já encontrei, funcionando no Itamaraty, na divisão comercial, uma comissão consultiva de acordos comerciais, tripuladas por diplomatas que não sabiam nada de economia e assessoradas por um grupo de economistas que não sabiam nada de diplomacia e que se desprezavam reciprocamente pela ignorância mútua que se atribuíam. Alguns elementos muito combativos, como o Jaime Magrassi, que era considerado a Greta Garbo da economia, porque ele se abespinhava com qualquer coisa. Um outro chamado Benedito Moreira, que eu acho que ainda anda de circulação por aí, pelas caseques da vida, né? E eu então chego e sou mandado para ser o secretário executivo desta comissão consultiva de acordos comerciais. Tinha por finalidade preparar os acordos bilaterais que eram a base do comércio mundial brasileiro naquela época. Fazia os estudos técnicos e aí vem o ponto que se relaciona com a sua pergunta, nas reuniões plenárias dessa comissão consultiva, então, compareciam representantes do setor empresarial. Confederação Nacional da Indústria, Confederação do Comércio, principalmente o meu querido amigo Dr. Evaldo Lodge, de gloriosa memória, e havia também representantes das associações de entidades agrícolas, que não era uma confederação, era uma associação de não sei o que de agricultura. E aí, então, nós discutíamos os detalhes e as peculiaridades de cada acordo, que envolvia sempre pequenas concessões tarifárias, às vezes cotas de importação, etc. E nisso nós encontrávamos uma seríssima resistência por parte dos representantes da indústria nacional, do comércio nacional, que se entrincheiravam naquela atitude protecionista de que o nosso mercado é nosso, nós somos indústria nascente, não temos condições de concorrer com as indústrias e os produtos estrangeiros, mas nós, com o conhecimento, com a visão global de que não se pode fechar mercado e conquistar a abertura do mercado alheio, tínhamos que, então, lutar por concessões, etc. Isso apenas para ilustrar um ângulo da sua pergunta básica, que já havia uma consciência empresarial da importância do desenvolvimento econômico nacional, palavra que ainda não tinha entrado muito em circulação no país, exceto como consequência das missões bilaterais entre Estados Unidos e Brasil. Primeiro a missão Cook, depois a missão ABINC, que vieram aqui fazer um diagnóstico das causas que impediam ou que criavam obstáculos ao desenvolvimento econômico do país. Um país proclamado como o país do futuro, cheio de potencialidades e, na realidade, com um desenvolvimento econômico medido pelos índices usuais muito abaixo daquela potencialidade a que nós podíamos atingir. Embaixador, dentro do que o senhor colocou, e o professor Inácio também, havia uma preocupação mundial na época, né, de
regular o comércio internacional, de regular as trocas internacionais. Enfim, havia uma preocupação muito grande com aumentar o nível de interdependência das economias, né? Dentro desse quadro, Bretton Woods e FMI foram criados, né? A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, né? Como é que ela se insere nessa preocupação de integrar mais as economias mundiais? Se é que ela se insere nessa preocupação. Faria pergunta ao professor Inácio e depois estenderia para o senhor, embaixador. Bom, não esquecer que na época os Estados Unidos representavam bem mais de metade da produção industrial do mundo, né? E que era quem tinha possibilidade de tirar do seu para dar aos outros. Na época, porque com a saída da guerra, o Japão estava com 30% da produção industrial do que tinha tido em 40. É o caso extremo. A Alemanha tinha um pouco mais, mas, do modo geral, todo mundo estava esgotado, exceto os Estados Unidos, Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, que tinham tido um desenvolvimento considerável durante a guerra. Comparando a produção industrial americana durante a guerra, ela quase duplicou em relação a 48. 48 sobre 38. É natural, portanto, que fosse os Estados Unidos que tomasse esse interesse. Os Estados Unidos saíram da guerra carregados da sua problemática de pré-guerra. Quer dizer, uma problemática que faltava oportunidade de investimento, em que havia desemprego. A preocupação dos americanos é que com o cessar da guerra, tudo aquilo voltasse. De maneira que ele procurava alargar os seus horizontes. Não lhe agradava absolutamente a ideia de se fechar de novo nos horizontes de pré-guerra. Então, eles começaram a se voltar a tomar interesse pela reconstrução da Europa, tomar interesse pela reconstrução do Japão, tomar interesse pela nossa reconstrução. Os Estados Unidos representavam o capitalismo industrial, algo diferente do europeu, e nós fomos beneficiados por esse fato. A eles nós devemos, sem dúvida nenhuma, o levantamento dessas questões, e graças a isso nós podemos começar a discutir, quer dizer, o problema do desenvolvimento, o problema do planejamento, que nós chamávamos ainda discretamente de projeto de programação, para não confundir com o planejamento socialista. Isso aqui entrou nos nossos hábitos, na nossa vida, graças em grande parte pela mão dos americanos. A Comissão Mista Brasil e Estados Unidos foi um dos organismos pelo qual os Estados Unidos tentaram exercer a sua hegemonia sobre a economia mundial e organizá-la ao seu modo. Isso não quer dizer que esse modo como eles organizaram a economia mundial fosse necessariamente hostil ao nosso próprio desenvolvimento, né? Pelo fato que eu acabei de apontar. Porque o capitalismo financeiro americano, não, ao contrário do europeu, ao contrário do japonês, ele não hesitava em criar, se projetar para fora da sua área através da criação de um capitalismo industrial. Ao passo que o capitalismo europeu, financeiro europeu, era um instrumento do capitalismo industrial próprio. Então, a Inglaterra não iria criar uma indústria no Brasil competitiva com a sua. Os Estados Unidos, sim. As comissões mistas, tanto a missão Cook como a missão Abink, elas tinham por finalidades o diagnóstico, como eu disse, dos problemas que impediam o desenvolvimento da economia brasileira e formulação de projetos que levassem a eliminar esses obstáculos. Daí uma série de projetos básicos que são, por assim dizer, a matriz do programa de metas do presidente Kubitschek, de fortalecimento da infraestrutura nacional. O que, por sua vez, quando se criou o BNDE, que também foi uma inspiração resultante das comissões mistas, o BNDE só podia financiar projetos de indústrias básicos, projetos básicos para a economia nacional. Então, eu lhe diria que, embora sem ter feito parte de nenhuma das duas comissões mistas,
que não houve por parte das comissões mistas a preocupação de inserir o Brasil na nova economia mundial, e sim de fortalecer a economia brasileira, contribuir para que a economia brasileira realizasse as suas potencialidades, de maneira que ela pudesse se apresentar falando com prestígio e com poderio econômico na mesa das discussões das decisões econômicas mundiais. Qual era o BNDE imaginado pela comissão mista, a que se destinava, que funções eram pensadas e qual foi o BNDE real? Eu vou, antes de dar a resposta específica a essa pergunta, eu quero lembrar uma coisa, que antes da comissão mista, nós tivemos uma coisa na América Latina, no Brasil, uma campanha nos meios empresariais, encabeçada em grande parte pela Confederação Nacional da Indústria, que era a reivindicação de um plano Marshall para a América Latina. De certo modo, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos encarnou uma resposta a essa provocação que partia de nós aqui. Nós exigimos um plano Marshall para a América Latina e nos veio a Comissão Mista, que de alguma maneira devia responder a mesma coisa. Agora, o BNDE foi basicamente, foi na prática um órgão que deu um novo tratamento ao problema fundamental da intervenção do Estado na economia. Antes o Estado intervinha, basicamente, através dos subsídios orçamentários. Os subsídios, uma vez votados, o Estado perdeu o controle sobre eles. Inversamente, o BNDE deu a esses subsídios a forma de um mútuo, de um empréstimo. Portanto, o beneficiário do subsídio continuava a ficar preso ao Estado através de um órgão especialmente criado para isso. Este órgão tinha um departamento de controle que continuava a policiar a aplicação dos recursos, coisa que não havia antes. Mas o que deu ao financiamento do BNDE o caráter de subsídio foi o fato de que a inflação não apenas continuou, como se ampliou. Foi ela, a inflação, que, nas condições de uma taxa de juros congelada no nível dos 12% da lei de usura, deu aos empréstimos do BNDE o caráter de um subsídio implícito, um subsídio que não se fazia de uma vez, mas escalonadamente no tempo. E enquanto esse subsídio não se tornava eficaz, o mutuário ficava sob o controle do mutuante, E isto representa, a meu ver, uma das novidades mais fundamentais do BNDE. O Estado passou a exercer um papel de polícia para as aplicações que antes não tinha. Entendeu? Isso não tinha sido absolutamente calculado. Eu creio que, ao mesmo tempo que foi criado este órgão aqui no Brasil, por iniciativa americana, foram criados órgãos semelhantes, com nomes parecidos, em numerosos países. Na minha cabeça está o número de 18, criados em numerosos países. Eu duvido que esses órgãos, posteriormente, tenham sido iguais. Eles tiveram evoluções diferentes, cada um respondendo às condições específicas do país em que estavam inseridos. Consequentemente, se nós queremos saber por que o BNDE foi o que foi, devemos estudar isto no Brasil e não na intenção das pessoas que o montaram. A intenção era simplesmente, inicialmente, a ideia simples era mobilizar a contrapartida das aplicações, a contrapartida nacional dos investimentos a serem financiados pelo capital externo. Eventualmente, esses financiamentos externos não vieram, ou vieram de forma diferente da prevista, ou vieram em quantidade diferente da prevista, mas o BNDE cumpriu a sua coisa. E, evidentemente, ele acabou sendo instrumento de uma ação, de uma política que estava nos fatos. Estava no fato de que a nossa industrialização se faz através da renovação escalonada de um setor após outro. Entendeu? E que nós começamos por montar uma indústria leve, passamos à indústria de bens intermediários, montamos bens duráveis de consumo, indústria pesada, agora
a infraestrutura. São etapas, cada uma das quais corresponde a um ciclo determinado do nosso crescimento. E o BNDES foi sensível a essas mudanças. Por que o BNDES teve que fazer isso? Porque ele estava inserido na vida nacional. Ele não podia ser indiferente à política nacional, do modo geral. De alguma maneira, ele era o afilhado dos seus afilhados. As empresas que recebiam os seus subsídios eram também que davam patrocínio político para que ele obtivesse os recursos para neles aplicar. Consequentemente, nós tínhamos isso, que o BNDES não podia se desquitar da problemática geral do país. E não se desquitou. Então, nós temos que procurar, para não nos perdermos, nós temos que procurar saber qual foi a correlação entre o desenvolvimento, a evolução do BNDES e a evolução desta conjuntura nacional. Como foi que ela veio evoluindo. Porque, em certo momento, ela pediu certas coisas, depois outras coisas, depois outras coisas. E continua a mudar. Bom, eu, como disse, não fui membro da comissão mista, de nenhuma das duas, mas, segundo estou informado, e o Rangel acaba de mencionar isso, a ideia original da criação do BNDE, do Banco de Investimento Brasileiro, era essa de arregimentar e levantar recursos nacionais de contrapartida aos financiamentos e investimentos que viessem do exterior para os nossos programas de desenvolvimento. Agora, o BNDE, como resultou em última análise, teve uma estrutura sui generis, porque sofreu certas reservas de preocupações políticas, como, por exemplo, dar ao superintendente a autoridade máxima decisória acima mesmo do presidente do banco, mas preservado de uma total liberdade política nas suas decisões técnicas sobre a aplicação dos recursos que estavam destinados ao banco, os do empréstimo compulsório e dos capitais iniciais governamentais, que formaram o capital do banco, a um ponto que nós não recebíamos ordens do presidente da República. Eu posso citar um exemplo. Quando o presidente começou a construir Brasília, ele tinha o maior interesse em que todas as entidades governamentais construíssem edifícios lá em Brasília. E veio um recado, um telefonema dele ao Lucas, que era o presidente do banco, pedindo se nós não podíamos considerar a hipótese de construir logo a sede do BNDE em Brasília. Foi apresentado à diretoria e eu votei contra. Não, senhor. O BNDE, como entidade financiadora de projetos e de desenvolvimento econômico, tem que estar o mais próximo possível do centro de atividade econômica do país. E não lá em Brasília, a mais de 1000 quilômetros de qualquer lugar do mundo. Obviamente, eu fui voto vencido. Os outros colegas acharam que o meu ponto de vista estava errado, então, por consideração, não por submissão ao presidente, mas por consideração a um pedido do presidente, então eu fui designado para ir a Brasília, escolher o terreno onde foi construído o prédio do BNDE, que nunca foi ocupado, nunca será ocupado, porque agora, afinal, estamos chegando à nossa terceira e penúltima sede de BNDE, que eu não sei se será a definitiva. O conjunto das análises do projeto levaria a um conceito, a um cenário, a um modelo de desenvolvimento econômico? Havia uma filosofia de desenvolvimento no Brasil, que era remover os obstáculos que impediam o desenvolvimento econômico do país e criar condições que permitissem o florescimento da iniciativa privada, reservando-se o Estado aquela função supletiva
para aquelas áreas essenciais ao desenvolvimento econômico ou ao atendimento das necessidades nacionais que não fossem ou suficientemente atrativas para o capital privado nacional ou que fossem de baixa rentabilidade e longa maturidade ou altamente intensivas nas suas exigências de capital, ainda incipientes, na época incipiente das nossas poupanças, né? Então, a análise de projeto, dentro desta filosofia de desenvolvimento, um instrumento de verificação casuística da inserção daquele projeto e da sua significação para estes objetivos gerais de desenvolvimento econômico. Eu não posso aceitar pacificamente a ideia de que projetamento é necessariamente microeconomia. Ele é também macroeconomia. Depende da maneira, o que se põe no projeto. Se nós abordamos o projeto do ponto de vista do custo social, dos fatores usados, do benefício social implícito do produto, nós estamos fazendo macroeconomia. E depois, um país, nós temos que partir do fato deste que, antes que nós pensássemos em desenvolver esse país, ele se está desenvolvendo. Esse desenvolvimento tem uma lógica, não acontece por acidente. E essa lógica, embora não fosse a mesma, a percepção desta lógica não fosse a mesma em todas as cabeças, todos nós tínhamos a ideia de que o país estava crescendo e que esse crescimento encontrava pontos de estrangulamento, né? E, como se dizia na CEPAL, los cuellos de botella duelen como na muela picada. Os pontos de estrangulamento doem como dente cariado. Pois bem, então a gente, ao definir o ponto de estrangulamento, e o ponto de estrangulamento, no caso brasileiro, ficava em grande parte classificado já na pauta de importações do país, o que é o benefício, que outros têm que pesquisar os seus pontos de estrangulamento muito mais trabalhosamente, e nós já o temos arrumados na pauta de importações. Então, nós podemos sair, a ideia da substituição de importações conferia ao projetamento uma dimensão macroeconômica, né? E nossa filosofia do banco, em grande parte, foi isto. A ideia que cada economista, durante a sua vida, arma na sua cabeça um modelo de desenvolvimento da economia do seu país. Ele não pode pensar um minuto sem isso. Este modelo não é explícito, necessariamente, ou raramente é explícito, e não é igual para todos. Mas todos nós temos nosso modelo. Certo? Mas, de um modo geral, nós vamos avançando e chegamos ao acordo quando definimos que uma determinada atividade se constituiu objetivamente em ponto de estrangulamento. Então é preciso rompê-la. Ao romper, nós liberamos forças que vão jogar adiante e pôr em evidência outros pontos de estrangulamento. O crescimento tem sido consequência disto, do fato de que nós sucessivamente temos... Isto, pelo menos na área onde eu trabalhava, no Departamento Econômico do BNDES, era uma ideia já muito arraigada em meados dos anos 50, quando se fez a minha tese de concurso para o BNDES, que foi publicada como livro pela Universidade de Minas Gerais, é um assunto sobre esse assunto. Embaixador, como era o trabalho do Conselho de Desenvolvimento? Quem eram as pessoas que faziam parte desse conselho? Agora a senhora atacou as debilidades da minha memória. O Conselho de Desenvolvimento, aliás, havia uma dicotomia, porque havia esse Conselho de Desenvolvimento que foi criado pelo presidente Kubitschek, e havia um outro Conselho Nacional de Economia, onde também, por acaso, havia um João Batista Pinheiro, né, da família do João Pinheiro Neto, de Minas Gerais, que causava grandes confusões comigo, João Batista Pinheiro, no Conselho de Desenvolvimento. Eu me lembro que os diretores do BNDE faziam parte, né? E não sei se o Rangel se lembra quem mais. Não, o Conselho de Desenvolvimento, basicamente, era o Ministério. Agora, havia uma coisa que era a Secretaria do Conselho de Desenvolvimento. Era isso. Então, o Conselho de Desenvolvimento
para todos os fins práticos, era a Secretaria de Cultura. Aí nós tentávamos, vamos dizer, não elaborar propriamente, o programa de metas já estava delineado, mas procuramos elaborar as metas com as soluções específicas para cada um dos problemas a que as metas se destinavam. Como era um grupo técnico, sem nenhuma preocupação de obter dividendos políticos, e graças a uma orientação muito sábia do Lucas Lopes, toda vez que a gente concluía um trabalho, seguia, do ponto de vista de formulação, seguia-se a busca de um ministro que quisesse assumir a paternidade daquele trabalho e levá-lo adiante e patrociná-lo, porque o que nos interessava era a realização daqueles objetivos e não essa luta entre interdepartamental de vaidades, de competência, etc., que honra seja feita, a turma daquela época nunca existiu. De maneira que tem muita gente aí que hoje está ainda vivendo as glórias de ter resolvido problemas nacionais, cujas soluções surgiram realmente dentro do Conselho de Desenvolvimento, dentro da Secretaria do Conselho de Desenvolvimento, e que foram feitos por batalhadores anônimos que têm a glória de ver determinados problemas resolvidos, ter contribuído para a solução desses problemas. E qual foi o seu papel na negociação, junto ao governo americano, do programa de metas? Bom, eu quando fui convidado pelo presidente Kubitschek para trabalhar no Conselho, na Secretaria do Conselho de Desenvolvimento, fui incumbido junto com o Sidney Latini de fazermos a avaliação do custo total do programa em moeda nacional e as necessidades de recursos de contrapartida em divisas. Isso nos levou muitos meses de trabalho e quando terminamos esse trabalho, que era um alentado tomo de umas 800 ou 900 páginas, conseguimos, como correspondia, que o ministro da Fazenda, o nosso querido amigo José Maria Alckmin, se dispusesse a patrocinar aquele estudo e submetê-lo ao presidente Kubitschek. Quando ele informou ao presidente que tinha esse estudo pronto, o presidente convocou uma reunião do gabinete, no Catete, e nós fomos mobilizados para ir para lá também, assistir à apresentação da análise financeira do programa de metas. Quando o presidente abriu a reunião, o Alckmin, que nunca tinha visto aquele trabalho, abre e começa a ler com aquele vozeirão que ele tinha. Aí eu disse, não, Alckmin, você não vai ler esse catatal todo, você vai fazer um resumo disso aí para nós. Ele entrou em pânico e o Lucas saiu em socorro dele e disse, olha, presidente, se o ministro Alckmin estiver de acordo, está aqui o Pinheiro, que participou, foi um dos assessores dele na elaboração dele trabalho, e ele poderá fazer um resumo desse assunto. E aí, eu fiz o resumo para o Juscelino, estava com aqueles números fresquinhos nas minhas mãos. Muito bem, então agora a gente tem que ver se os americanos já estão dispostos a abrir as conversações sobre o financiamento desse programa de meta, conforme eu conversei com o Eisenhower na minha visita aos Estados Unidos, lá na Flórida, etc. E me lembro que nesta noite foi assinado ali, naquele momento, o decreto nomeando o Amaral Peixoto embaixador em Washington. Isso era uma sexta-feira. Sábado de manhã, eu estava me preparando para ir para as minhas pescarias, etc., quando recebo um telefonema do Lucas Lopes me perguntando se o meu passaporte estava em ordem e se eu podia embarcar aquela noite para os Estados Unidos acompanhando o vice-presidente
Jango Goulart, que ia retribuir a visita do vice-presidente Nixon ao Brasil. Você vai agora lá ao Palácio, porque o Sete Câmara, que era o chefe da Casa Civil, precisa falar com você. Lá fui eu, tive que me desistir da minha pescaria, fui para o Palácio e disse, olha, o Sete Câmara, tem que fazer um ofício comunicando ao ministro das Relações Exteriores que o presidente está me designando para ir acompanhando o vice-presidente. Não, isso tudo eu faço, me incumbo disso, e o presidente está dando hoje um almoço de despedida ao Jango e para o qual todos os ministros serão convidados. O que eu quero, o presidente quer que você faça aqui uma carta dele ao presidente Eisenhower, lembrando a conversa que eles tiveram na Flórida e perguntando se ele não consideraria oportuno a abertura das negociações para financiar o programa de meta, que já está quantificado, essa coisa toda. Pois não, redigi a carta, ainda me lembro que eu escrevi primeiro em inglês, depois fiz a tradução em português, deixei lá com ele e fui cuidar dos meus vistos, etc. Na noite do embarque, naquele sábado mesmo, não pude nem chegar perto do Jango, porque havia uma multidão no aeroporto. Eu fui empurrado para dentro do avião. Não conhecia o homem, me sentei lá no meu cantinho. E o avião levantou voo e lá pelas tantas, o funcionário, meu colega do Itamaraty, que estava oficialmente integrado na delegação, que era o Geraldo Eulário, esse que foi aí da Colômbia, na sequestrada, essa coisa toda, veio me chamar, olha, o vice-presidente sabe que você está aqui, que vem para ajudá-lo, quer conversar com você, vem aqui. Me levou, fui lá e fui apresentado a ele e começamos a conversar. Ele disse, o Juscelino me deu uma carta aqui para o Eisenhower e tirou do meio do bolso dele, assim, toda marfanhada, aquela carta em papel timbrado da presidência da República e tal. Tirou e tal, abriu ali, olhou, era em inglês. Não, você está em inglês? Não, peraí, tem uma cópia aqui em português. Digo, olha, se é a carta que eu escrevi, isso aí é isto, assim, assim. Ah, ótimo. Então pode estar sem susto, porque comigo eu vou dar uma imprensada nesse Eisenhower e comigo é ou dá ou desce. Bom, às 4 horas da manhã, voando para a República Dominicana, a fama de gaúcho um pouco não muito polido do nosso vice-presidente, ameaçando de dar uma imprensada no presidente da República dos Estados Unidos, isso me deixou em pânico. Eu digo, esse cara vai cometer uma inconveniência qualquer aí e vai criar um grande problema internacional, um grande problema nas relações do Brasil com os Estados Unidos. E falamos sobre várias outras coisas, ele me pediu, está me faltando um discurso aqui sobre a Petrobras e tal. E você podia me fazer um discurso sobre a Petrobras? Eu posso, sim, posso, pois não. E aí eles tinham que pernoitar na República Dominicana para chegar a Washington no dia seguinte, ao meio-dia, quando começaria o programa oficial. Aí me ocorreu sugerir a ele, olha, presidente, eu vi que os discursos todos que o senhor traz aí estão em português. Pois é, mas eu não sei falar inglês. Eu digo, pois é, por isso mesmo. Se o senhor estiver de acordo, eu vou na frente, levando as cópias desses discursos, e nós trabalhamos a noite inteira lá na embaixada para fazer as traduções e imprimir quando o senhor estiver. Já no seu discurso no aeroporto, já se distribui o texto em inglês para a imprensa, senão não vai sair nada. Ah, isso é uma boa ideia e tal. Arranjei um avião e segui viagem. Cheguei lá, fui ao embaixador, que era o velhinho João Carlos Muniz, e disse, olha, o problema é esse, o vice-presidente vem aí disposto a dar uma imprensada no presidente dos Estados Unidos. E como é que vamos fazer isso? Eu disse, olha, só há uma ideia que me ocorre. O senhor me bota como intérprete. Ele não fala inglês, então eu reformulo o pensamento dele. E com isso vamos contornar as dificuldades. Você pode fazer isso? Claro que eu posso. E ficamos nessa. Fomos para a primeira entrevista com o secretário de Estado. O subsecretário era o Holland. Quando chego lá, obviamente, estava o intérprete do Departamento de Estado ao lado do secretário de Estado, que eu acho que era o Corder Hall.
Aí começam as amenidades, tal e coisa. E o secretário de Estado pergunta ao Holland, qual é o programa do vice-presidente? Bom, depois de sair aqui de Washington, ele vai ao Texas, vai visitar o King's Ranch. Aí o secretário diz, mas espera aí, você, porque é do Texas, pensa que todo visitante ilustre que nós recebemos, a única coisa que tem que ver, tem para ver no Brasil, nos Estados Unidos, é o Texas? Não, 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 não. É porque o vice-presidente vem do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem grandes semelhanças com o Texas, grandes espaços abertos, criação de cavalo, gado, etc. E foi elaborando nas semelhanças até que o secretário disse, bom, eu vejo que se parecem muito, exceto que no Texas nós tiramos o petróleo e no Rio Grande do Sul eles continuam com essa história do petróleo é nosso e o petróleo fica embaixo da terra. Quer dizer, era uma abertura, uma isca para entrar na discussão do monopólio estatal do petróleo, etc. Eu não pude deixar, não tinha meios de controlar a resposta que o Jango ia dar, porque o intérprete americano estava ali ao lado. Ele contornou o negócio, não mordeu na isca, saiu-se muito bem. Eu digo, olha, esse homem não é o que dizem dele, não. E daí em diante, em todas as entrevistas que ele teve, inclusive na entrevista de imprensa, ele saiu-se brilhantissimamente. E daí em diante, eu passei a confiar nele com uma certa admiração. E eu já fiquei torcendo para que ele desse a imprensada no Eisenhower, porque a nossa diplomacia convencional não conduzia a nada. Aqueles projetos todos da comissão mista estavam no Banco Mundial engavetados há não sei quanto tempo, né? Chega no dia da entrevista com o presidente Eisenhower, ele puxa, o Eisenhower começa, já tínhamos recebido do secretário Holland recomendações muito especiais para compreendermos que a situação de saúde do presidente Eisenhower era muito delicada e que, por favor, não criássemos problemas que o preocupassem, etc, etc. Mas não, tá bem. Quando chegou na entrevista, ele próprio, Eisenhower, depois das amenidades usuais, como foi a sua viagem, está gostando dos Estados Unidos, etc. Ele começou, como é que vai o desenvolvimento do Brasil, os seus problemas econômicos, como é que vai aquela usina siderúrgica que nós ajudamos a construir, como é que vão as estradas no Brasil? Eu, quando visitei o Brasil para ir a uma escola de cadetes lá perto do Rio de Janeiro, tiveram que me levar de helicóptero, porque as estradas eram tão ruins. Veja o programa que eu estou fazendo aqui, de modificação das rodovias dos Estados Unidos. E o Jango dizia, não, nós estamos fazendo o que podemos, mas o senhor sabe, as dificuldades são muito grandes. E ele insistia em provocar uma conversa na área econômica. Aí o Jango, olha, se o senhor quiser, eu trago aqui uma carta do presidente Kubitschek sobre esses assuntos todos. Aí entrega a carta a ele. Mas não sei como, o original em inglês tinha se perdido. Acho que caiu no avião naquele momento em que ele puxou aquela maçaroca de papéis do bolso e só entregou o texto em português, que ele passou para o intérprete lá e me leia isso aqui. Ele disse, não, o senhor não se incomode com isso agora, não. Depois, ao seu devido tempo, o senhor tome conhecimento disso e dê a resposta que lhe parecer conveniente. Aí, muito obrigado, apertos de mão, terminou a entrevista e eu saí daí profundamente decepcionado. Ele me perguntou, como é que foi a minha entrevista? O que você achou? Eu digo, o senhor se conduziu estritamente dentro do figurino. Só não tive coragem de dizer, e a imprensada, em que ficou? Bom, não se passaram 10 minutos, vem o Holland, pede uma conversa em particular com o Jango, eles falavam espanhol. E quando sai dessa entrevista, o Jango disse assim, o que você acha que ele veio fazer aqui? Eu não tenho a menor ideia, se o senhor quiser que eu saiba, me diz o que foi. Ele veio me dizer que, tendo em vista
a extrema delicadeza e a preocupação que eu demonstrei em relação ao pedido que eles me fizeram quanto à saúde do presidente Eisenhower, a ponto de preferir sacrificar os objetivos econômicos da minha missão aqui, que eles que não estavam preparados para negociar, se sentem na obrigação de negociar e querem que você fique aqui para negociar com eles o financiamento do programa de meta. E foi assim que eu tive que ficar lá, eu que tinha ido só para verificar a oportunidade de ir daqui uma comissão de alto nível, por força das circunstâncias e por exigência deles, tive que eu mesmo fazer a primeira negociação global de todo o programa de metas. Levei mais de um mês lá e depois eles me pediram que eu voltasse, que não podiam me dar nenhuma solução, porque tinham que digerir aquela imensa massa de informações que eu tinha transmitido a eles, porque cada meta foi analisada individualmente, os principais programas e o conjunto todo da significação disso para a economia nacional, etc, etc. Se eu ficasse lá, ia ficar exigindo uma solução qualquer e eles não poderiam dar essa solução, senão depois de analisar, de digerirem tudo isso. Eu digo, não, eu não vou voltar para o Brasil de mãos abanando. Já que os senhores não querem ser incomodados, então vai aí para uma praia qualquer, mas nos deem tempo. Eu não fui para praia nenhuma, fiquei lá em Washington mesmo. Até que passado mais uns dias, o Walter Sauer, que era o vice-presidente executivo do Exim Bank, me telefona e disse assim, você vem aqui, mas nem o seu embaixador pode saber que você está vindo aqui. Pois não. Evidentemente, corri logo para a sala do meu embaixador, estou sendo chamado ao Exim Bank, mas nem o senhor pode saber que eu estou sendo chamado. O que eu faço? Vai lá. Fui lá e ele então disse, olha, nós ficamos muito satisfeitos com a apresentação que você fez, não só do ponto de vista global, como também do ponto de vista específico de cada meta. E achamos que era unfair, que era injusto deixar você completamente no escuro sobre pelo menos a tendência que prevalece aqui no grupo técnico com o qual você conversou. Então eu quero que você saiba que nós, do ponto de vista técnico, achamos que o programa está muito bem formulado e talvez tenha repercussões inflacionárias que precisarão ser devidamente policiadas. A gente estava naquela época planejando uma inflação de 14%, né? Que beleza que era. Agora, depende ainda da decisão final do Conselho de Segurança Nacional, National Security Council, que é a decisão política sobre se financia, se opera, se vai ajudar ou não o país. Quando ele me disse isso, eu senti que eu estava com a partida ganha. Porque se na parte técnica eles estavam satisfeitos, na parte política o presidente Kubitschek, mais do que qualquer um dos últimos presidentes que nós tivemos, estava ungido de santidade democrática, né? Eu gostaria de saber o seguinte, foi reconhecido na missão que o embaixador coordenou lá nos Estados Unidos a excelência técnica do plano de metas, né? Gostaria de saber a dificuldade que nós tivemos de elaborar isso, né? Alguns dos projetos que depois se encarnaram como metas, ou parte delas, foram projetos que vieram da Comissão Mista
para o banco e passaram pelo crivo normal do banco. Né? Outros não foram. Outros não foram. Representam projetos que foram, que eu costumo dizer, que foram, de certo modo, inspirados pela Instituição 70 da SUMOC, que criou várias áreas de tratamento cambial e, consequentemente, inspirou a empresários ou brasileiros o cuidado por desenvolver certas coisas. Então, em consequência, quando o presidente Juscelino chega, de todas as partes da administração estavam subindo estes projetos. De história muito diversificada. Nem todos os projetos tiveram o mesmo desfecho. Algumas metas foram superadas, outras foram simplesmente esquecidas. Das 30 e poucas metas, nós tivemos algumas que foram brilhantes e outras que, ao contrário, foram esquecidas. A meta do carvão, por exemplo, eu consegui, quando coordenei a elaboração do último relatório do Conselho de Desenvolvimento, as duas últimas foram coordenadas por mim, eu encontrei 3 definições diferentes para o programa de meta do carvão. Nós tínhamos 3 milhões, 7 milhões e 14 milhões de toneladas. Quer dizer, realmente, aquilo significava um projeto não estudado. Não estudado. E não era possível que fosse de outra maneira. O projeto, o programa de metas, era uma tentativa de armar uma visão setorializada da economia brasileira e representava um avanço muito grande em relação a qualquer coisa que tivesse sido feito antes. Mas, na realidade, na base, nós tínhamos projetos estudados em nível diferente. O banco participou da elaboração de alguns, no seu processo normal, porque o banco, o primeiro estoque de projetos sobre os quais o banco se aplicou, se construído, foram os projetos que vieram da comissão mista. Então, nós passamos a trabalhar desses projetos. Ferroviário, portos, tudo isso são projetos que vieram da comissão mista. E que não representavam necessariamente a problemática que está sendo armada naquele momento. Por exemplo, a indústria automobilística tinha dela uma visão muito diferente da que de fato ela assumiu depois. Mas o fato é que, na realidade, nós não devemos ser muito... O presidente Juscelino, depois deixou a presidência de volta da sua viagem à Europa, ele me perguntou, afinal, o que estava errado no que nós fizemos? Não estava errado, nós fizemos o que era razoável para poder fazer. Agora, acontece que aquilo que nós fizemos tem consequências. E nós não estivemos atentos às consequências que aquilo teria. Então, nós criamos uma indústria produtora de bens duráveis. E o sistema financeiro que nós temos não foi feito para isso. Mas então temos que fazê-lo agora. Né? E acabamos fazendo, e deu esta coisa explosiva, que foi o milagre do passado. Bom, de maneira que realmente a gente precisa ter humildade no tratamento dessa matéria, né? Compreender que as coisas não se passam necessariamente como a gente deseja, em que entre a intenção e a realidade vai um abismo muito grande. Né? Mas o fato é que nós estivemos trabalhando. Foi um trabalho difícil, duro, um trabalho em que cada qual apresentava visões, mesmo no corpo técnico, nós tínhamos visões muito chocantes, diferentes uns dos outros, como temos ainda, no estado nosso. Se nós estivéssemos todos de acordo, provavelmente o Brasil já teria parado, né? E ele não está parado. Assim também foi esta coisa. A minha experiência no programa de metas pega já da parte final, porque embora a equipe do BNDE como um conjunto se comprometesse ao lado da secretaria do Conselho, na realidade havia uma divisão de trabalho. Todos nós, os economistas e os técnicos, recebíamos um suplemento de salário pela nossa contribuição no Conselho. Mas alguns dos nossos
colegas eram destinados full time para lá e os outros full time aqui. Na primeira parte do trabalho, eu estive full time no trabalho do BNDES e no trabalho de governos estaduais que o banco me designou. Depois foi o problema que eu estive full time no Conselho, na etapa final. Já no governo, no fim do governo Juscelino e princípio e os dois outros governos. De maneira que realmente o que havia era isso. O tratamento os projetos tiveram um tratamento muito desigual. Na época isto não chocava ninguém, ou chocaria. Entendeu? Nós não tivemos, se a gente analisava os projetos, as metas, nós vimos que algumas metas tinham definição bastante alta, bastante elevada, e outras não tinham. E algumas delas correspondiam à problemática amadurecida, outras não correspondiam à problemática amadurecida. Então nós tomávamos iniciativas que caíam no poço, e outras iniciativas que produziam efeitos maiores do que os buscados. Entendeu? Isso foi a minha experiência, como eu pude vê-la do meu vantage point, quer dizer, do meu fato de que eu estava do fim do processo, examinando a coisa para trás, julgando o trabalho dos meus antecessores. Entendeu? Porque eu coordenei o grupo técnico do Conselho de Desenvolvimento na etapa final, governos 59, 60, 61. No conjunto do programa de metas, para a sua realização, havia determinadas metas cuja realização prejudicaria a realização de outras. Por exemplo, para a meta de energia elétrica, que foi programado na base de um crescimento vegetativo do consumo da ordem de 10%. Então, o número de usinas que foram planejadas, inclusive Furnas, que naquela época era uma monstruosidade, a primeira usina de mais de 1 milhão, amigos meus olhavam aqueles projetos, isso não vai ser feito nunca no Brasil, etc. Havia um déficit só na meta de energia elétrica da ordem de 400 milhões de dólares, que naquela ocasião era muito dinheiro. Assim mesmo, contando com a importação de equipamento para geração, turbinas e alternadoras, agregeradoras. E surgem, então, os projetos de criação de indústria de material elétrico pesado no Brasil. Imediatamente, se nós fôssemos criar a produção de material elétrico no Brasil, não íamos importar nada com similar nacional e estaríamos privados do financiamento externo complementar às nossas necessidades nacionais. Como meta de energia elétrica, indústria de material pesada, siderurgia e etc., estava tudo sob minha responsabilidade, eu ia simplesmente engavetando esses projetos. Até que aparece uma empresa chamada Brown Boveri, disposta a vir fabricar aqui no Brasil geradores de todos os tamanhos e bancos de... E nós criamos os maiores problemas para provar o projeto deles, que era uma beleza de projeto. E quando não tínhamos mais argumentos, já prevendo a inflação que começava a disparar com a construção de Brasília, nós impusemos a Brown Boveri o primeiro contrato de empréstimo com correção monetária, certo de que eles não iam aceitar, mas aceitaram. Apenas muitos anos depois nós verificamos que a fórmula adotada matemática estava errada. Os senhores veriam essa questão do interrelacionamento de uma agência como o BNDE no conjunto do setor público naquela época e alguma luz sobre os tempos mais recentes? Houve uma mudança muito grande. Como nós vimos, o que havia no Brasil de órgão de planejamento era, a rigor, um serviço lateral do BNDE. Quer dizer, a sua secretaria técnica era a secretaria, eram os órgãos técnicos do BNDE trabalhando lateralmente com a sua missão. Quer dizer, o BNDE, portanto, era
além de ser o que havia de Ministério de Planejamento do Brasil, era outra coisa. Hoje não é, o Ministério do Planejamento é algo muito maior do que o BNDE. E cresceram outros, surgiram outros órgãos imensos e poderosos, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Habitação, coisas que surgiram, muitas delas pensadas aqui. Aqui se pensou muita coisa que não morreu aqui e que eventualmente cresceu e se tornou independente de nós, do BNDE. Há cerca de 10 anos atrás, o BNDE empreendeu um debate, quando Buzales estava organizando o BNDE, sobre qual é a nova missão do BNDE na problemática atual do país. Evidentemente, se podia admitir como válido, fundamentalmente válido, que nós havíamos cumprido uma missão. Havíamos formado pessoal, havíamos resolvido uma série de tarefas que estavam ao nosso alcance. Mas agora o país havia crescido mais do que nós e nós tínhamos que designar para este órgão uma nova inserção. Ele devia ter, que novas funções ele devia ter. A motivação era simples. Os senhores querem que nós criemos um organismo, ou reestruturemos o organismo para uma finalidade específica. Quer dizer, conforme seja essa finalidade, nós daremos a ela uma feição independente. Era exatamente o que eu havia dito quando pela primeira vez tinha sido chamado para discutir o assunto. Os senhores vão inevitavelmente nos fazer a pergunta: os senhores querem um órgão para quê? Se nós soubermos, então dizemos, se nós soubéssemos exatamente para que queremos, possivelmente não precisaríamos deles e acabaríamos resolvendo nós mesmos o problema. Mas acontece que nós temos que pensar no caso, porque eles não podem resolver também o problema sem que eles dêem alguma dica para isso. Vários dos técnicos da época foram chamados, eu inclusive fui chamado, quando chegou, em resposta à pergunta específica da Buzales. A minha resposta foi a seguinte: o BNDE deverá ser, basicamente, o órgão da logística do Sistema Nacional Financeiro Nacional. E nós vamos encontrar certos problemas em que os bancos da linha de frente, que eu considerava os bancos da linha de frente, Eletrobras, Petrobras, tudo são bancos, realmente são basicamente isso, né? São bancos específicos que respondem a um determinado tipo de aplicação, né? Mas atrás deles, resolvendo a problemática que é comum a todos eles, deverão estar nós, entre as missões fundamentais. Nossas será esta: resolver esses problemas. E resolver também um problema que é peculiar nosso. Quer dizer, toda vez que surge na economia brasileira, que o governo levantou um problema novo, que ainda não se sabe se vai dar origem a um projeto singular, único, ou se, ao contrário, ele vai ser apenas o primeiro de uma série, caso em que, com o tempo, nós teremos um outro órgão especializado para tratar dele. Mas antes disso, o que surge é um problema singular, novo. Esse problema vem cair nas nossas mãos. Então, o Banco de Desenvolvimento deverá resolver esses problemas, deverá ter uma técnica bastante eclética para o tratamento desses problemas singulares, novos, e para resolver aqueles problemas de segunda linha, que são específicos. Eu citar, por exemplo, o seguinte: nós vamos ter que dar prioridade ao setor, ao desenvolvimento de serviço de utilidade pública. O serviço de utilidade pública não pode funcionar como funciona uma indústria qualquer. Ele vai exigir um tratamento especial. Quer dizer, no problema da garantia, como se fosse o problema da garantia. Ele pode oferecer o seu imobilizado em garantia, mas acontece que o imobilizado do serviço de utilidade pública é inalienável. Portanto, é preciso que haja alguém que receba esse imobilizado em nome do Estado, que é só quem pode receber, e ofereça em troca
uma outra garantia que seja aceitável pelo grande público. É o problema que está aí. O que está surgindo agora está de novo se arrebentando sob a forma da multiplicação, da proliferação das debêntures. A debênture é apenas um instrumento que vai permitir o encaminhamento desse problema. E eu então dava ao banco esse trabalho especial. Eventualmente a discussão foi encerrada, eu não sei a que conclusões a direção chegou. Nunca foi comunicado ao corpo técnico quais foram as conclusões, pelo menos no tempo que eu estava aqui, quais foram as conclusões que o banco chegou. Eu estava formulando esta coisa, procurando para o BNDE um papel específico dentro do arcabouço geral do serviço, do setor público brasileiro, que é enorme, que cresceu, desbordou. Alguns dos problemas, em certa época, ele foi o centro, ele não é mais o centro, mas ele tem um papel importante a desempenhar. Outros colegas nossos achavam que o Banco de Desenvolvimento devia ser constituído como uma espécie de banco especial da indústria pesada, da siderurgia, da mecânica pesada, essas coisas. Me parecia uma formulação inadequada essa. Eventualmente podem surgir organismos específicos para isso, e que, não obstante, só poderão operar se certos problemas de logística anterior a eles, como esse problema que eu citei do mecânico da garantia, pudesse ser formulado adequadamente. Portanto, você vê aí como, na realidade, não é um problema específico do banco. O país cresceu, o país apresentou uma problemática nova, só me parecia que o banco deve ser um banco especializado, por exemplo, um banco da indústria pesada. Outros, no meu caso, acham que não. Ele eventualmente poderá tratar dos assuntos específicos da indústria pesada ou de qualquer assunto do setor ainda não amadurecido para um tratamento mais sistemático. Mas que, afinal de contas, ele deve buscar uma função específica para ele, que é justamente ficar atrás desse sistema que foi criado para a abordagem direta dos problemas. Como é que os senhores veem essa nova problemática de inserção institucional do banco, muito diferente do passado? Um primeiro esclarecimento que precisa ser abordado é de que a autonomia política do BNDE era quanto aos seus aspectos decisórios no que se refere à aprovação ou não de projetos. O que era uma medida muito sábia e tão bem formulada que em nenhum mandato presidencial se renovava todos os órgãos dirigentes do banco. Foi o presidente Jânio Quadros quem alterou isso, apesar dele ter reinado só 6 meses, né? Agora, na realidade, o banco nunca teve autonomia no sentido de formulação de política. Nós éramos órgãos executores, instrumentos da política de desenvolvimento do governo brasileiro. Em que pese, vamos chamar, o esgotamento das oportunidades ou das necessidades de investimento nas chamadas indústrias básicas ou de infraestrutura, se é que se pode falar em esgotamento, mas na realidade o surgimento de outras necessidades decorrente do papel que o BNDE desempenhou no passado, aquela infraestrutura que foi criada para a economia brasileira, surgir essa demanda de outras atividades ancilares às quais ele respondeu e reagiu, a meu ver, muito coerentemente, se subdividindo em entidades especializadas que se destinavam a essas outras finalidades não coincidentes mais com aquelas básicas. Eu acho que, como tudo na vida, o BNDE também tinha que ter uma evolução. E acho que essa evolução tem sido correta, feliz, com alguns tropeços que quem está de fora vê e sente, talvez um pouco por saudosismo das velhas experiências.
Mas há, sobretudo, a circunstância de que o BNDES, na época em que foi criado, era o único banco de investimento que havia no Brasil. Depois surgiram os bancos privados de investimento. Então, há muitas áreas em que, teoricamente, o banco não precisaria intervir. Agora, quanto a essas entidades fins, tipo Petrobras e outras, que se transformaram em verdadeiros bancos, etc., e que, por assim dizer, escaparam a essa ideia de um planejamento global, de uma política global, que só vem agora sendo mais ou menos novamente disciplinadas pelo CEPLAN, eu acho que aí houve um debordamento de limites, porque quando a gente lê que os orçamentos das empresas, das grandes empresas estatais, praticamente duplica o investimento do governo federal, então aí há alguma coisa que realmente escapou ao controle e que é preciso voltar ao controle. Aquela independência política decisória que o BNDES tinha, eu acho que não é incompatível com a situação existente hoje e que ela beneficiaria muitíssimo, não só o BNDES, como qualquer das outras entidades subsidiárias, vamos chamar, que nasceram do BNDES. O funcionário que tem a responsabilidade de gerir recursos públicos, ele deve se sentir completamente protegido contra as pressões políticas. E isso é uma coisa que somente beneficia a entidade e aqueles que têm a responsabilidade do seu funcionamento. Quando o BNDES foi fundado, não havia no Brasil nada que se parecesse com essa coisa chamada Sistema Nacional de Habitação. É um órgão financeiro de um poder extraordinário que se desenvolveu ao lado do banco, representando um salto. Enquanto o BNDES era um órgão que aplicava recursos fiscais, tínhamos aí um sistema que captava os seus próprios recursos. Portanto, representava um avanço muito grande. Embora ele fosse público na origem, e ainda é ser público quanto ao poder normativo dos órgãos que o gerem, ele joga com recursos privados, na sua habitação. O presidente do banco chamou-me certa vez, quando estava se constituindo nesse banco, me perguntou a minha opinião. Se eu não achava que estava havendo um desvio de recursos, de atividades prioritárias para outras que não eram prioritárias. Eu disse que a prioridade que ainda é a vida. E a vida exige a construção de casas no nosso país. Nós estávamos criando, a nossa cidade estava crescendo a galope e, evidentemente, tínhamos que fazer frente a isso. E que eu achava, de fato, havia uma coisa errada. O fato que nós, que éramos a entidade que tinha maior experiência no campo de investimento, não estivéssemos participando da elaboração, da criação daquele órgão. O fato de nós estarmos fora que estava o erro. O fato da prioridade em si eu não via, porque, afinal de contas, nossas cidades estavam crescendo galopantemente e elas precisavam as pessoas precisam de casa. E, por exemplo, o nosso plano fundamental siderúrgico foi construir a usina de Volta Redonda e a cidade de Volta Redonda. Afinal de contas, não é possível fazer a usina sem a cidade. Se nós já temos uma cidade pronta, podemos botar a usina onde está a cidade, mas se ainda não existe, é preciso criar as duas. E aqui é o caso que nós temos aqui. Nós, de fato, ficamos à margem desse processo que resultaram da criação do sistema, um sistema de poupança que, segundo já li em algum lugar, é o quarto do mundo atualmente, e que se desenvolveu à margem do nosso. Nós ficamos aqui repousando nos recursos fiscais, recursos estatais, ao passo que aí nós tínhamos o Estado intervindo para a criação de um organismo que engendrava uma captação de poupança privada e que determinou por si e pelos órgãos paralelos, que estão aí, que resolveram o problema que tinha ficado em suspenso. Nós tínhamos criado, com o programa de metas, com o governo Juscelino Kubitschek, etc., tínhamos criado
uma indústria de bens duráveis, tanto de produção como de consumo. E não tínhamos uma indústria que financiasse a venda de bens duráveis. O mecanismo. E com a criação deste aparelho, o país deu um salto à frente. Grande parte do chamado milagre do Delfim está ligado a este fato. E ao qual o banco não é inteiramente estranho. Porque era ministro do Planejamento quando se estabeleceu a medida fundamental, a mudança institucional fundamental, que permitiria a criação deste organismo, ou seja, a correção monetária, um antigo diretor superintendente do BNDES, o professor Roberto Campos, e que, evidentemente, de certo modo, aquilo eu me sinto um pouco como se aquilo fosse uma projeção do nosso trabalho aqui dentro. Né? Porque este assunto aqui não era absolutamente novidade. Nós estávamos discutindo este assunto de correção monetária já há tempos. E foi também aqui nesta casa que se tomaram medidas, por exemplo, a introdução, você não se lembra bem disso, a introdução, a introdução na tarifa da correção cambial, as diferenças cambiais dos investimentos estrangeiros. Era uma forma de correção monetária, limitada aos investimentos estrangeiros a uma área determinada, mas já era correção monetária. 10 anos depois nós íamos fazer isso apenas estender a uma área maior. Né? Mas na realidade nós já estamos trabalhando nisso. Assim também, aqui, agora, nós podemos pensar algumas das medidas que estão maduras para serem tomadas. Vocês devem estar discutindo aí. Devem estar discutindo. E eu espero que isto produza seus frutos. Como os senhores estão vendo a atividade do BNDES hoje e quais seriam as diretrizes gerais no sentido da continuidade daquilo que vem lá dos 30 anos? Bom, eu acho que podia encerrar quase como comecei. Nós representamos uma geração que foi confrontada com tarefas que a gente sentia, talvez sem razão, acima de nossas forças. Que não estivesse tão acima de nossas forças, o fato é que, afinal de contas, nós respondemos ao desafio. Mas nós tínhamos razão para supor. Porque nós não havia, o Brasil não formava economistas, o número de engenheiros formados eram pequenos, os engenheiros que nós tínhamos eram apenas engenheiros civis e mais nada. Agora não, vocês são um quadro muito mais integrado, muito mais completo. Eu conheço vocês, eu tenho uma maior admiração por vocês e sei que vocês podem fazer muita coisa, se não ficarem com medo da tarefa. Se não ficarem com medo da tarefa. Tem que procurar examinar. Hoje, a visão, nosso enfoque geral é diferente, nós pensamos uma economia em desenvolvimento, nós temos a ideia do que seja esse desenvolvimento, a ideia do modelo operando, já é uma coisa mais ou menos comum. Há muita coisa de comum entre o meu modelo e o modelo de vocês. Ao passo que no meu tempo não havia, cada um tinha o seu modelo. Consequentemente, vocês podem estudar problemas. Eu conheço vocês, eu acompanho, apesar de aposentar há 6 anos, eu acompanho o trabalho de vocês. E eu acho que vocês são dignos de herdeiros do nosso trabalho. Vamos admitir que o BNDES, nos seus elementos básicos, na fase da sua fundação e da sua atuação, desempenhou corretamente ou satisfatoriamente as suas funções e foi sendo transformado gradualmente naquilo que é hoje. Não poderia ficar estratificado nem na sua dimensão, nem na sua estrutura, nem na sua competência, área de competência. Mas há certos valores que são permanentes em qualquer corporação. Uma delas é a formação e preservação de quadros próprios. Seleção por concurso, treinamento adicional, remuneração adequada, porque para que eles não sejam atraídos para outras atividades melhor remuneradas. E, a meu ver,
quando existem hoje numerosíssimas entidades financeiras de caráter privado e até mesmo público, o sistema da habitação, o Banco Nacional da Habitação, que veio aqui mencionado com muita oportunidade. Eu me lembro que nós começamos a trabalhar para reviver a fundação da Casa Popular, né, que a inflação tinha comido os fundos todos, os recursos todos. Nessa época em que existe essa pluralidade de entidades financiadoras, de fontes de financiamentos, eu acho que talvez o BNDES, sem se limitar, mas deveria talvez atribuir a máxima prioridade àquilo que foi o seu papel precípuo, a função supletiva do Estado, ou então os investimentos em empreendimentos de interesse nacional, de baixa rentabilidade ou de longa maturação, ou excessivamente intensivos de capital, de modo a não os tornarem suficientemente atraentes para a iniciativa privada. E deixar que os bancos privados de investimento financiem projetos da iniciativa privada compatíveis com os seus recursos e suficientemente atraentes do ponto de vista de entidade financiadora. No máximo, em conclusão, eu quero dizer que foi para mim uma honra muito grande, totalmente inesperada, ter vindo passar alguns anos aqui no BNDE. Foi uma experiência muito valiosa. Pouca gente tem na vida a oportunidade de um presidente da República nos chamar de, bom, agora vocês vão botar em prática aquilo que vocês deviam ter aprendido nas universidades. Formular um programa, formular um projeto, obter o financiamento desse projeto, acompanhar a sua execução até o início de funcionamento, isso não há compensação material que supere o prazer que a gente tem numa participação nas várias etapas de uma realização como essa. Eu acho que as novas gerações que nos sucederam têm dado conta do recado. O BNDE continua sendo uma entidade de grande prestígio nacional e internacional. E eu só posso, na pessoa dos senhores, felicitar essa turma de jovem que está carregando a bandeira. A entrevista com Inácio Rangel e João Batista Pinheiro foi feita no dia 29 de abril de 1982.